Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus, graça e paz seja com os irmãos, amém? Amém, igreja? Amém, os irmãos estão ainda lá fora, porque o culto demorou um pouquinho mais, daí o trânsito, os estacionamentos, enfim, alguns vão chegar depois, mas eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, bendizer o nome do nosso Deus, estamos juntos, como família, como irmãos. Eu quero falar para você aí, sair do seu lugar, dar um cumprimento no irmão, saudando com a paz do Senhor, dizendo para ele, para ela que eles são muito bem-vindos, marido e esposa, uma oportunidade de se abraçar, de dizer eu te amo. Aí ó, olha que bonitinho, fala eu te amo minha esposa, eu te amo meu esposo, né? Os irmãos como família, tem gente aqui ali ó, o Ronaldo, o Ricardo, já vai sentar junto aqui também, o André, sejam bem-vindos, vamos sentar tudo junto aqui a célula. Estamos na família de Deus, somos livres, então queridos, é com essa emoção, com esse carinho que eu convido a você agora, a abrir seu coração, a experimentar Deus maravilhoso, na luz, caminhando e vivendo na luz do Senhor. Quero orar por você antes de começarmos esse culto, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e queremos, ó Deus, com toda a reverência do nosso coração, te agradecer porque o Senhor é bom, te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, e apresentamos ao Senhor este culto, como um culto racional, como um culto verdadeiro, como um culto legítimo. Consagramos, Deus, nossas bocas, o nosso louvor, a palavra, tudo é teu, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Assenta-te, ó Deus, no trono do nosso coração, seja bem-vindo, porque nós queremos te cultuar e te adorar, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor. Quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Quebranta-me, Senhor, sem ti eu nada sou, nada sou. Então podes me usar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver uma vida que te agrade, e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar na luz, seguir Jesus,
contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade, caminhar contigo e fazer tua vontade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Palmas pro Senhor. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Às vezes nós é que não queremos enxergar que Deus é tão amoroso e nos ama e permite que algumas coisas nos aconteçam. Talvez nós, por ignorância, por inocência, não conseguimos entender que o amor de Deus sempre nos levará a lugares maiores, mais altos, mais profundos. A vontade dele sempre soberana reinará na nossa vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso próprio bem. A vontade do Senhor e a lei dele é perfeita, meu irmão. O caminho dele é claro, o caminho dele é na luz, o caminho dele é de amor. Nós que viemos hoje aqui no culto, ao culto, e queremos ofertar ao Senhor o nosso coração, nós precisamos falar para Deus: Deus, de verdade, nem sempre eu tenho conseguido andar na luz, nem sempre eu tenho conseguido expressar na luz, viver essa transparência, viver aquilo que o Senhor tem para mim, nem sempre eu consigo. E isso é verdade. Nem sempre, como homens, como filhos de Deus, nós conseguimos refletir a identidade do Senhor. Mas preste atenção, não é você quem vai ao encontro de Deus, é Deus quem vem ao teu encontro. É Deus quem te amou primeiro, é Deus quem inclinou os ouvidos, é Deus quem estendeu as mãos, é Deus quem te perdoa, é Deus quem te cerca por misericórdia, com graça. Então, independente da forma como você chegou, independente de como está seu coração, talvez um caco, talvez quebrado, talvez tão cheio de coisas que não são de Deus, mas entenda, o amor de Deus pela sua vida é permanente. O amor de Deus pela sua vida é fiel. O amor de Deus pela sua vida é inexplicável. Você é filho e Ele te ama. Ele quer que você caminhe nessa luz. E nós queremos orar por você para que o teu coração possa experimentar o que é nascer de Deus e poder refletir a identidade desse Pai amoroso. Coloque a mão no seu coração e nós queremos, como igreja, já iniciar orando pela tua vida, intercedendo pelo teu coração. Deus, obrigado porque nós temos o privilégio de te chamar de papai. O nome mais gostoso, Deus, é poder te chamar de papai e saber que o Senhor nos olha, nos enxerga, nos vê como filhos, como pequenos, como crianças que precisam, ó Deus, cada dia mais de conselhos, de orientações, de cuidado. Ensina-nos, ó Pai, assim como um pai ensina o teu filhinho a caminhar e dar os primeiros passos. Ensina o nosso coração a caminhar na luz do Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, em teus braços, e guia-nos nos caminhos que nos levam para mais perto de Ti. Deus, não permita que o nosso coração seja rebelde, não permita que o nosso coração se esfrie, não permita que o nosso coração fique em trevas. Pelo contrário, meu Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos, guarda o nosso coração, porque é dele
que procedem todas as saídas da vida, vem do coração. O nosso coração vai expressar um sorriso grato, o nosso coração vai expressar um olhar profundo de amor, os nossos olhos vão poder resplandecer algo que vem do fundo do nosso coração, a boca vai falar do que o coração está cheio. E o nosso coração já foi selado pelo Teu Espírito Santo, o nosso coração já foi guardado pelo fogo do Teu Espírito. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor vem do Senhor e para o Senhor. Tudo é Teu, ó Pai, tudo é Teu. O nosso coração nessa noite, nós mais uma vez consagramos nas Tuas mãos. Deus, tudo que é nosso, bens, família, cônjuges, filhos, trabalho, finança, área emocional, área sentimental, profissão, preocupação, ansiedade, tudo que ocupa espaço no nosso coração, nós queremos entregar nas Tuas mãos. É Teu, Senhor, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, coloca novas sementes agora, novas sementes na terra nova do nosso coração, e que Ele possa produzir para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele está perto de nós e Ele vai nos tomar em Suas mãos e nos conduzir a um caminho que nos leva para mais perto dEle. Amém, igreja? Amém, podem se assentar. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. Gary Ezo e Anne Mary Ezo, em seu livro A Transição do Infante, Criando Filhos de 2 a 3 anos, nos ensinam como prevenir a mentira. As crianças com até 2 anos precisam da atitude por parte dos pais para aprenderem os comportamentos desejados por eles. Só colheremos a verdade falando sempre a verdade. Aproveite as situações rotineiras. Diga, agora vamos almoçar. Então coloque a criança na cadeira para alimentação. Aos poucos, o bebê associa o que você disser ao que vai acontecer e estará aprendendo o conceito de falar a verdade. O surgimento da mentira pode estar associada a algumas situações de raiva gerada nos pais e que pode causar medo nos bebês. Se uma criança for constantemente corrigida com raiva, ela receberá a mensagem de que qualquer comportamento errado estará relacionado à raiva e por isso começa a mentir. Porém, pior será se a criança esconder a verdade e, em nome da gentileza, os pais começarem a rir. O bebê entenderá como uma mensagem de satisfação dos pais para o comportamento errado do filho. Crianças emocionalmente saudáveis são resultado da mensagem certa, enviada no momento certo e do jeito certo. No culto do próximo sábado, teremos aqui na nossa igreja a participação do grupo teatral Jeová Nissi, às 19 horas. Você não pode perder. Venha e traga seus amigos. Queridos tios, facilitadores, Somos muitos e diferentes. brincalhões, curiosos, Tímidos. Nem tão tímidos. pequeninos, nem tão pequeninos. Quase gente grande. Cada um de nós, E nossa diferente idade, tamanhos e personalidades. parecemos às vezes e não estamos atentos. Ou interessados em aprender. Mas acredite, Queremos, precisamos aprender as histórias do Papai do Céu.
como aplicar os ensinamentos contidos nas Escrituras, sobre o amor do Criador do Universo por todos nós. A ter vida e aproveitar a vida com Jesus e com o Espírito Santo. Precisamos de compromisso e preparos específicos para que possamos prosseguir na jornada cristã. Cheio do dói. Que as ideias contidas na palavra de Deus causam. Já somos a igreja do futuro. Somos discípulos. Somos líderes em treinamento. Quem vai ministrar para nós? Quem vai ministrar para nós? Capacitação de facilitadores do Mini, dias 30 e 31 de março, às 19h30, na Primeira Igreja Batista. Não perca a oportunidade de participar da formação do caráter espiritual de líderes em potencial. Nesta semana estaremos iniciando as atividades de preparação para vários cursos como Veredas, Mulher Única, Homem ao Máximo, Aliança, Habitude, entre outros. Se você é um dos nossos parceiros, não pode ficar de fora. Então anota aí, nesta quarta-feira, dia 29, às 19h30, aqui no Templo. Teremos muitas novidades e ministraremos Jesus, maravilhoso conselheiro. Esperamos vocês! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Bom estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nós vamos compartilhar com você que o Ministério Infantil vai ensinar lá no 1º, 2º e 4º andar. O Ministério Infantil está cada dia mais crescendo. Eu fiquei sabendo que de quarta-feira, que tem a escola do mini discípulos e as coreografias, nós estamos tendo uma frequência de 150 crianças. Isso é quarta-feira à noite. Glória a Deus, né? Muito bom isso. Inclusive, na próxima quinta-feira e sexta-feira, nós teremos a nossa capacitação para professores, para facilitadores do Ministério Infantil. E nós convidamos você, que é membro da nossa igreja, é gratuito para quem é membro, para quem não é, uma taxa super, assim, pequena e irrisória. Mesmo que você não queira ser professor do Ministério Infantil, venha. Se você é pai, você quer saber como fazer com o seu filho, como ensinar, vai ser muito bom. Você vai aprender técnicas, vai saber o que a nossa revista está ensinando. Essa revista é tão boa. O assunto de hoje, ele vai ser discutido em 4 lições, que é sobre o tabernáculo. O conteúdo, sempre antes do professor saber o que ele vai dar aula, a revista prepara uma parte devocional para o professor, cheia de teologia. Então, quem dá aula para o Ministério Infantil, se essa pessoa fizer, pegar essa parte devocional antes, estudar e depois se preparar para a aula, ele está fazendo uma faculdade, um seminário, com certeza. Bom, vamos ao que as crianças vão aprender hoje. Nós estaremos ensinando lá no Ministério Infantil sobre tabernáculo. Quem ainda está começando, um visitante hoje, essa é uma palavra bem estranha, né? Tabernáculo foi um lugar, uma tenda que Deus mandou fazer quando o povo havia saído do Egito, né? Quem já assistiu, 10 Mandamentos, viu que o povo saiu do Egito, estava no deserto e eles precisavam, Deus viu que havia necessidade deles terem um ponto focal, um lugar para eles se reunirem. E ali estaria a presença do Senhor. E nesse lugar, como eles eram um povo nômade, eles não tinham um lugar fixo ainda, eles estavam no deserto, eles ficaram por 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Então, no deserto, e como eles tinham que sempre caminhar, não tinha como construir. Então, Deus indicou para eles, façam uma tenda. E ali nessa tenda havia 3 lugares. Tinha o átrio,
o lugar santo e o santo dos santos. Cada um desses lugares tinha uma função diferente. No primeiro, no átrio onde as pessoas poderiam estar, ali também era onde eles traziam os seus sacrifícios. No santo, haviam alguns instrumentos, utensílios. Estou falando bem rapidamente, porque nós não temos tempo para ir muito profundamente. E depois tinha o Santo dos Santos, que só poderia entrar ali o sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os sacerdotes. Seria o pastor sênior hoje, né? Pastor presidente, né? E ele deveria fazer todo um trabalho de purificação da sua vida. E quando ele entrasse ali, ele apresentaria o pecado de todo o povo para que Deus purificasse. Naquele Santo dos Santos também ficava a Arca do Senhor, que era uma caixa grande, e dentro ficavam várias coisas, entre elas as tábuas da lei, onde estavam escritos os 10 mandamentos. O tabernáculo era para dizer para o povo: aqui existe um lugar santo onde a presença de Deus está. Então, quando o povo saía do lugar, tinha que sair dali para ir para um outro local, essa tenda era desmontada e era carregada para este novo lugar. Mas o povo sentia que a presença de Deus estava ali. Então o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Isso daí foi o começo da revelação progressiva de Deus. Quando a gente conta a história para uma criança, quando ela é bem pequenininha, a gente conta só as partes principais. Eu lembro que eu contava para minha netinha a história de Davi e do Golias, e eu falava assim: e o Davi jogou a pedra no Golias, e o Golias caiu, e a gente caía na cama. Ela ria: quer mais, quer mais. Aí o Davi, essa era a história de Davi e Golias. Mas aí ela cresceu, eu pude contar a história com mais detalhes. E depois ela cresceu mais, com mais detalhes. E assim, Deus também foi falando o que Ele queria para o povo dessa mesma forma. Bem pouquinho, depois mais. E o tabernáculo é o começo da ideia que Deus quer passar para o homem, de que Deus está no meio do seu povo. E hoje, nós somos o tabernáculo de Deus. Onde eu estou, Deus está. E aí pega... lá no trabalho, na universidade, na escola, em casa, não é? Eu sou o tabernáculo, eu acondiciono dentro de mim a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa séria, que as crianças estão começando a aprender, claro, de um jeito muito gostoso. A lembrancinha que fizeram é uma gracinha. Não deixem de trazer os seus filhos à igreja, sejam regulares. Alguns pais vêm, passam um mês sem vir. Aí, claro, a criança não se apega à igreja, ela vai ter mais amigos na escola do que na igreja, vai chorar para subir e vai deixar de ter essas coisas importantes que constroem o caráter de uma criança, o caráter moral e espiritual. Por favor, tragam seus filhos dominicalmente. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo todos juntos. Vamos lá? Deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Êxodo 25, 8. Facilitadores, a nossa capacitação, agora quinta e sexta, 7h30 da noite, venha, vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu carinho com a humanidade, se revelando, mostrando o que o Senhor quer para o ser humano, respeitando a compreensão dos povos, a época em que eles viviam. Ó Deus, e como o Senhor foi cuidadoso, trazendo essa ideia do tabernáculo para aquele povo que estava começando a ser povo, ainda não era uma nação, eles ainda não tinham uma terra, um solo que era só deles, eram nômades, e o Senhor foi aos pouquinhos se revelando. Obrigada por esse cuidado maravilhoso, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja enchendo os nossos facilitadores do Teu Espírito Santo para traduzir essa mensagem tão linda, Pai, para as nossas crianças, que as nossas crianças já cheguem com o seu coração preparado para receber essa mensagem tão maravilhosa. Que os pais, durante a semana, fortaleçam, enfatizem aquilo que as crianças estão aprendendo. Pai, toma a nossa igreja nas Tuas mãos, principalmente o Ministério Infantil, onde quer que eles estejam se reunindo, que haja culto ao Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, e nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.
Vamos receber as crianças. Pré-adolescentes podem ir à porta. É isso aí, gente, que coisa linda, as nossas crianças crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. Uma salva de palmas bem forte para a nossa criançada. Aê! Nossos professores, facilitadores, mentores, pais, mães, responsáveis. Muito bom, pode assentar-se. Quero cumprimentar todos vocês na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém? Joia! Não sei, está chovendo ainda? Está frio lá fora? Mas aqui está bem aquecidinho, né? A presença do Senhor aquece o nosso coração. 2 Samuel 22:12, pelo resplendor da sua palavra, da sua presença, brasas de fogo se acendem. É assim que eu quero que aconteça no meu e no seu coração hoje à noite. Uma vez por ano, só uma vez por ano, temos eleição da diretoria. E você que é membro da igreja, precisa agora, se não o fez, ir ali no balcão dos ministérios e pegar a sua cédula para votação. Isso vai levar 10 minutos, o total 10 minutos. Marque aí, são 19h26. E os irmãos que já têm a cédula em mãos, fiquem preparados. Quem não tiver caneta, à minha esquerda e direita nós temos canetas. Você vai ter que fazer apenas o X, não é? Na cédula. E aí você, então, pode recorrer às canetas que aqui estão. Nós reabrimos, então, a nossa assembleia, exatamente 19h25, para a realização da nossa eleição anual. Vou explicar muito rapidamente, até tendo em vista que temos convidados, visitantes aqui, e que não conhecem esse processo. A nossa igreja é uma organização, uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Está estabelecida no território nacional, portanto, como pessoa jurídica, se submete a todo o ordenamento legal, fiscal, regulamentado pelas leis e normas da nossa querida pátria. É desta maneira que, tendo em vista a igreja ser uma organização do ponto de vista jurídico, não é? Contábil, fiscal, legal, nós temos o nosso estatuto e é mediante as regras estatutárias que a ordenação da nossa assembleia acontece. Temos assembleias mensais, todos os meses você vê aqui, não é? O convite, a convocação para a sua participação. No mês de fevereiro de cada ano, então, a Assembleia revê os seus processos, os critérios para a eleição anual da diretoria estatutária e do corpo administrativo da igreja. O exercício eclesiástico da igreja inicia-se no dia 1º de abril de cada ano e vai até dia 31 de março do ano subsequente. O processo de eleição acontece em 2 etapas. Durante 3 finais de semana, cada membro da igreja tem à sua disposição, ali no hall de entrada, no balcão, também no site da igreja, os critérios, as orientações. Cada cargo e função tem uma descrição, não é? A descrição de funções. As pessoas, então, que são membros da igreja, mediante os critérios já estabelecidos, são indicados pelos membros da igreja em 3 semanas. Então, até no dia 19, foi domingo passado, 21 horas, estava aberta esta oportunidade para os irmãos, mediante a sua identificação, membros da igreja, indicarem pessoas para ocuparem cargos e funções na igreja. Findo esse tempo, a comissão de eleição, e eu tenho aqui 2 representantes, quero que venham aqui à frente, o irmão Renato e a irmã Maria Alice, uma salva de palmas para eles. Eles acompanham todo o processo, há outros irmãos, aqui estão apenas 2. Eles acompanham todo o processo e eles foram responsáveis pela tabulação das indicações. As fichas todas foram encaminhadas para a comissão e a comissão, então, colocou os nomes em ordem, ordenou-os, contabilizou-os, e os mais indicados estão aqui fazendo parte desta cédula e serão apresentados à igreja, e a igreja em assembleia vai escolher as pessoas que serão os titulares das respectivas funções. Nós, em cada culto, tivemos 5, completando com esse. Ontem à noite, 2 cultos pela manhã, às 17. Nós temos que convidar um membro da igreja aqui, presente, nesta hora,
que espontaneamente queira dizer, eu quero colaborar, eu quero ajudar. E qual a ajuda? Eu serei fiscal. Precisamos de um fiscal, porque esses irmãos vão recolher os votos, vão subir, o time da administração está preparado, a comissão está lá, mas nós precisamos de um fiscal. Alguém que espontaneamente, membro da igreja aqui agora, diga, eu quero acompanhar, eu quero abençoar a igreja, eu quero testemunhar a contagem, o processamento dos votos. Quem é esse homem, essa mulher, membro da igreja que nessa noite vai cultuar o Senhor com esta contagem? Não vai levar o tempo do culto todo, você poderá voltar e ainda pegar uma parte do culto. Quem é esse homem, essa mulher? Pode chegar aqui. Uma salva de palmas, um homem de Deus aqui disposto para trabalhar. Como nós estamos em assembleia, você precisa, para registro, dizer o seu nome completo, por favor. Jonei Guimarães Vicente Ferreira. E o bonitão, não faz parte do nome? Não? Ele é bonitão, né, irmãos? Uma bênção, é. Amém. Uma salva de palmas, então, para o nosso time aqui, que vai administrar os votos. Pode assentar-se. Obrigado. Todo mundo já está com a sua cédula na mão, está preparado para votar, sim ou não? Sim, ok, então nós vamos abrir a contagem agora. Lembra que foram 6 minutos até agora. Com mais aproximadamente 4 minutos nós estaremos liquidando esta participação. Fique em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós tememos e trememos diante do Senhor com essa grande responsabilidade. Queremos te dizer, meu Pai querido, que nós entendemos, temos essa compreensão, que a igreja não é um fato social apenas, é uma entidade, é um organismo vivo, nascido no coração do próprio Deus. Foi o Senhor Jesus quem a estabeleceu, Ele é próprio, a cabeça do corpo da igreja, e nós somos os membros, e nós temos consciência, Senhor, de que o Senhor quer abençoar a igreja, quer usar a igreja, o Senhor deu uma missão para a igreja, e nós humildemente, em nome de Jesus, pedimos agora unção sobrenatural do Teu Espírito, e pedimos, Pai, que assim como aconteceu lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, nós possamos dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ter esses irmãos como responsáveis por estas oportunidades de serviço para o Senhor e para a comunidade. Pai, levanta agora homens e mulheres, elege-os, o Senhor mesmo, escolhe-os, ó Deus, tendo a participação da igreja nessa santa e linda parceria. Dá-nos as pessoas certas, para as funções certas, pelas razões e motivações certas. Que haja quebrantamento, que haja avivamento, que haja, ó Deus, vida derramada no teu altar para servir o Senhor. O Senhor é o dono da igreja e nós oramos humildemente no nome de Jesus, declarando esta dependência de ti e fazemos isso em Cristo. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Essa igreja é de Jesus. Pode assentar-se. E nós entendemos que o Senhor é quem nos lidera. Pois bem, como é que funciona? Temos o estatuto no artigo 6º dizendo: a administração da igreja será exercida por uma diretoria composta de um presidente, um vice-presidente, 2 secretários e 2 tesoureiros, vedada a remuneração pelo exercício de qualquer dos cargos. Parágrafo 1º, o presidente será o pastor da igreja e terá mandato por tempo indeterminado a critério da igreja, enquanto bem servir a igreja, sendo de 1 ano o mandato dos demais membros da diretoria, permitida a reeleição. Estamos em ordem, o estatuto então está dizendo que no caso da presidência, enquanto bem servir a igreja, o pastor Gilson foi convidado no dia 23 de dezembro de 1990 e coloca sempre, não é claro, o seu cargo à disposição e a igreja pode fazer dele o que bem entender. Como até 5 minutos atrás eu não recebi nenhuma comunicação por parte dos irmãos, que eu não estou atendendo bem aos irmãos, então estou entendendo que eu posso continuar. Posso continuar? Sim ou não, irmãos? Então tá bom. O vice-presidente está aí na sua mão o formulário, não é? A cédula, e nós tivemos várias indicações, mas apenas uma pessoa indicada disse: não, sim, eu concordo, eu me coloco à disposição. Os demais irmãos receberam a indicação, agradeceram, mas declinaram. Portanto, somente o pastor Ronaldo Leite Batista está aqui para a homologação, no caso da igreja, dizendo:
é este o homem que nós queremos como nosso vice-presidente. Se você tem esse pensamento, marque com um X agora, na frente do nome do pastor Ronaldo Leite Batista. Primeiro e segundo secretários, que no caso são secretárias, porque há só mulheres. Nós temos aí 5 nomes. E você vai escolher 2 destes 5 nomes. Dos dois, o que tiver o maior número de votos será, obviamente, a primeira secretária e a outra, a segunda secretária. Os nomes estão aqui dispostos em ordem alfabética, não demonstrando, portanto, qualquer inclinação ou preferência. É ordenamento alfabético. Para ajudar você, então, na tela, a irmã Cintia Aline Onofre Boazal. A irmã Clênia Lima Armoa de Deus. A irmã Maria Aparecida França da Silva. A irmã Maria Lídia de Brito Napi. E a irmã Maria Rubenita Mota da Silva. Por favor, escolha 2 dentre estes nomes. De igual maneira, faremos com o primeiro e o segundo tesoureiros. Entretanto, quero dar uma dica a você. À frente de um dos nomes aparece uma nota, também indicado para a comissão de exame de contas. Essa nota vai aparecer em outros lugares. O que quer dizer? Que esse irmão foi indicado para esta função e aceitou a indicação. E que foi indicado também para outra função e igualmente recebeu, está à disposição para servir a igreja. Portanto, você pode escolher votar nele para uma ou para outra função, sendo que algumas se excluem mutuamente. Por exemplo, quem for eleito tesoureiro não poderá fazer parte da comissão de exame de contas, que é o conselho fiscal. Dada essa orientação, então, vamos mostrar os nomes que aí estão. São 5 e você vai escolher 2. Em ordem alfabética, Ana Luísa Barbosa da Silva. Antônio Evangelista Saraiva. Cleverson Mariano Nogueira. Jorge Luiz Fernandes Freitas. E Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Por favor, escolha 2 dentre eles. Vogais. Quem são os vogais? Não são consoantes, obviamente. Não é verdade, irmão? Porque vogal é vogal, consoante é consoante. Vogais é um grupo de 3 pessoas que funciona como um conselho consultivo de apoio. Não tem função executiva, mas quando são chamados pela diretoria, vêm e compõem um conselho maior para ajudarem no estudo e na deliberação de assuntos de maior relevância. São 6 nomes, à frente de 2 deles também. Você vê que eles estão sendo indicados para outras funções, o que ajuda você na sua escolha. Dos 6 nomes, nós escolheremos 3. Em ordem alfabética, Anésio Napi Júnior. Áurea Aparecida Riceto. Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior. Marlene Nogueira de Souza Assato. Estênio Moreira dos Reis. E Vera Tilde de Castro Pinto. Por favor, escolha 3 dentre estes. E assim, metade da eleição já está feita. Rapidinho, né, irmãos? Comissão, no verso, comissão de exame de contas, o que é o conselho fiscal. Você vê que 3 destes nomes têm anotações. Como já expliquei, estão dispostos em outros lugares e funções. Dos 6 nomes, você vai escolher 3 em ordem alfabética. Adilson Amorim Puertes, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Helena Kling de Almeida, Marcos José Brito, Renato Rodrigues Gualberto e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. 3 nomes você escolhe. Comissão de orçamento, são 6 nomes, dos quais 4 têm indicações para outros cargos e funções. Em ordem alfabética, 6 nomes, você vai escolher 3. Primeiro, Adilson Amorim Puertes, Anésio Napi Júnior, Edson da Silva Almeida, Hélio Augusto da Cruz Faustino Júnior, Marcos José Brito e o Wilson Joaquim da Silva. Escolha 3, por favor.
Ministério da Construção. E quando eu falo em construção, eu lembro que nesse ano começa o planejamento frontal da Igreja do Campo. Temos 3 nomes, apenas um será eleito o diretor do ministério. Um dos irmãos tem uma indicação para outra função. Em ordem alfabética, José Duarte Filho, Rony Armoa de Deus e Wilson Joaquim da Silva. Escolha um dentre eles. Por último, Ministério de Oração. Você tem 3 nomes, vai escolher um. Em ordem alfabética, Aliomar Rodrigues do Nascimento, Marcos Antônio Ritti e Valdir Balbueno. Escolha um. Vencemos assim, e eu quero dar uma salva de palmas para você. Quantos minutos, produção? 6 minutos e 9 centésimos, mas a falha foi minha, eu estiquei demais, essa coisa toda, eu fico animado, né, irmãos? Então, a gente podia ter feito em 4, mas a falha foi minha, vocês me perdoem. Quem votou, fique em pé agora com seu formulário, por favor, passe-o à direita. Então, os nossos irmãos vão recolhê-lo aqui na última posição, nas fileiras. Que Deus assim nos abençoe. E no próximo final de semana, em todos os cultos, nós daremos os resultados. E no culto das 17 horas, no próximo domingo, haverá, então, a posse da nova diretoria. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Me deem licença, porque agora vamos para o Colibri. Amém, irmãos? Colibri é o nosso trabalho parceiro aqui no bairro Colibri 1. E nós estamos indo para lá, porque o fogo está caindo aqui, e o fogo está caindo lá, e glórias a Deus. Muito obrigado, irmãos. Amados, nós temos na página principal do nosso boletim informativo e dentro também nós temos um convite muito especial para você. Começará nesta quarta-feira um seminário, na verdade uma convocação, um convite para todos os irmãos que já fizeram parte, né? Ou já fizeram o curso Romance, Criação de Filhos, Mulher Única, Homem ao Máximo, Habitudes e Veredas. Os irmãos que já fizeram parte de um desses ministérios da UDF, Universidade da Família, vocês estão convidados para virem nesta quarta-feira em nossa igreja, às 19h30. Nós teremos aqui um vídeo, uma ministração para você, e você vai ser muito edificado. E aqui, na quarta-feira, 19h30, nós lançaremos as atividades propostas para o ano de 2017. Lembrando que o primeiro Veredas deste ano começará agora no mês de abril. E aí nós vamos já juntar uma equipe, os facilitadores, e vamos trabalhar em prol do reino de Deus com muita garra, força, unção e dependência do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Queridos, também teremos um evento muito especial neste sábado. Nós teremos aqui a Companhia de Arte Jeová Nissi, conhecida no Brasil todo, com um talento impecável. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo que trazem a palavra de Deus de uma forma muito poderosa de evangelismo, de entendimento de reino espiritual por meio de teatro. Então eles fazem teatro, dança, coreografia, e eles estão marcados para virem aqui à nossa igreja neste sábado às 19 horas. Então você que está livre neste sábado, e você fala assim, o que eu poderia fazer? Faça como eu, venha ao culto das 19 horas, vocês vão ser tremendamente impactados. Mas sabe aquele convite que a gente faz para uma pessoa que está passando por algum problema, e você quer convidá-lo para ir na igreja, mas sabe que a pessoa tem resistência? Este é o tipo de convite que você deve fazer nessa hora, porque vai olhar e ver tudo de uma forma muito teatral. E as pessoas vão falar assim, puxa, que povo animado, que culto é esse, que obra espetacular. Então vocês vão ser impactados por Deus, e é hora de trazer um convidado. Falando em convidado, nós temos agora um momento muito especial no nosso culto,
onde nós queremos conhecer os nossos visitantes e os nossos convidados. Pessoas que Deus ama, que saíram de outras cidades, ou que também são aqui de Campo Grande, mas que ainda não são membros da nossa igreja. Queremos cumprimentar você e saudando pelo seu nome. Para que isso aconteça, a gente pede agora para que você possa ficar em pé. Eu já vou quebrar o gelo de novo, né? Vou apresentar para vocês o João. O João é do Rio Grande do Sul, então fica em pé, João. Ó, seja muito bem-vindo. Os demais irmãos, você também seja bem-vindo. O irmão lá, todos os nossos convidados, vamos ficar em pé. E a igreja vai saudar vocês. Ali no fundo também tem. Você é convidada? Você é jovem? É nosso convidado? Você é convidado? Deus abençoe, se for ou não, mas já está na nossa casa. Deus abençoe ali no fundo também. Seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja. Deus, Ele tem plano para cada um de nós. E é maravilhoso ver os cuidados de Deus. Esse é gaúcho, tchê. Mas estamos em casa agora. É trilegal. Eu quero convidar a irmã Silvia. Vem aqui, Silvia, você com esse cabelo lindo que você tem, que Deus te deu, né? Amados, nós vamos apresentar diante de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos entender que tudo que é nosso é de Deus. Tudo que é nosso é de Deus. Mas eu me lembro que quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, quando a gente ainda está lá, no colinho de Deus, ou quando a criança está ali no colo do seu pai, da sua mãe, ele não sabe muitas coisas que está acontecendo ao seu redor. Mas um bom pai, uma boa mãe, pega seu filho no colo, acaricia, dá de mamar falando para esse filho. Toda vez que vai dar banho, pega na mãozinha do filho e vai contando os dedinhos, vê que tem 5 dedinhos, vai na outra mão, vai, limpa, lava, conta os dedinhos dos pés e o filho vai crescendo, 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 vai para a escola. Quando chega da escola, a mãe e o pai ali fica naquela ansiedade, como que está meu filho? Sempre um bom pai, uma boa mãe que vai entregar seu filho no primeiro dia da escola. Nem sempre a criança chora, a maioria das vezes a mãe que se acaba chorando. Meu filho já cresceu, está indo na escola, que não sei o quê, você acaba de chorar. A minha irmã disse assim uma vez, a minha sobrinha Júlia, né? Mamãe, escolinha. Daí foi na escola, primeiro dia dela. Aí chegou lá, minha irmã desembestou a chorar, segurou, e a minha irmã segurou, a Júlia, falou assim, não vai não, Júlia. Ela soltou da mão da minha irmã, falou assim, tchau, mamãe, eu vou para a escolinha. Aí minha irmã chorou, falou, você está me trocando? Não, mamãe, escolinha. E foi. E a minha irmã ansiosa, se alguém ia bater nela, se alguém ia brigar com ela, se alguém ia falar alguma coisa para ela. Nós andamos ansiosos por algumas coisas. Nós andamos ansiosos com o dia de amanhã. Nós andamos preocupados com o dia de amanhã. Mas um bom pai, ele sempre vai contar os dedos de uma criança pequena, do seu filho. Quando dá banho, ele vai cuidar do olho, do nariz, da boca, de tudo. Um bom pai faz isso. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Não estamos falando de 5 dedos de uma mão. Estamos falando de um cabelo que Deus sabe e conta quantos tem. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Todas as suas necessidades são conhecidas de Deus. Todas as tuas preocupações são conhecidas de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você que pensa, eu não tenho, eu não posso, não consigo. Uma criança também não pode, não consegue, não sabe. Um bom pai é que dá de alimento. Um bom pai é que cuida. Deus cuida de você com amor incondicional. Descansa em Deus, deleita em Deus, porque mesmo nessa noite, antes de você dormir, Ele já vai dizer, você tem isso e isso e isso e isso de cabelos. Ele te ama e cuida de você. Enquanto você vai descansando em Deus, vai colocando o seu coração diante de Deus, fala, Senhor, eu não sei como vou pagar minhas dívidas, eu não sei como vou pagar minhas contas amanhã, mas eu creio que aquilo que eu tenho que fazer, eu farei na dependência do Senhor. E o Senhor vai cuidar de mim, não apenas do meu hoje,
mas do meu amanhã também. Deus suprirá as suas necessidades. Enquanto nós louvamos ao Senhor, traga os seus dízimos e as suas ofertas diante de Deus. Quero andar no caminho, quero andar na verdade, quero andar na justiça, no caminho da santidade. Não vou viver no pecado, pois por mim Cristo já venceu. Não me entregar a este mundo, crucificar meu eu. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Nos ensina esse caminho, Senhor. Quero andar no caminho, quero andar na verdade, quero andar na justiça, no caminho da santidade. Não vou viver no pecado, meu passado Ele apagou. Eu vou morrer pra este mundo, Cristo me libertou. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, 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 Senhor. Eu serei, Senhor. Meus sonhos, planos e desejos consagro em teu favor. Meus olhos, boca, ouvidos, corpo, tudo pra teu louvor. Meus sonhos, planos e desejos consagro em teu favor. Meus olhos, boca, ouvidos, corpo, tudo pra teu louvor. Quero te ver, Senhor, sem me esconder eu vou, porque santo é o meu Salvador, também santo eu serei, Senhor. Quero te ver, Senhor,
santo, nós seremos santos. Que esse seja o desejo do seu, do meu coração. E nós podemos erguer os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro, e erguer as nossas mãos, prostrando o nosso coração e os nossos joelhos. Ele virá em nosso favor. Somente o céu não me somente Ele, santo, santo, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, sim, Ele virá. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu não me é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu não me é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Santo és, santo és. Todos dirão, todos verão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sim, és Tu, és Tu, és Tu, Senhor. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu não me é. Não há outro. Santo, santo é o Senhor. Ergue as suas mãos, poderoso. Levante o nome do Senhor nessa noite. Ele virá com seu poder. O céu não me é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor.
Ele que ressuscitou, que morreu por mim e por você. Ele vivo está no nosso meio, na nossa igreja. Ele está aqui nesse lugar, o nosso Rei Salvador. Diz, forte eu sou, pelo Espírito de Deus, que da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção. Abençoado sou. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Corações, um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos. Somente
corações o fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus. Então declare, Ele é o seu Rei, o Rei dos Reis, o seu sustento, Salvador. Te amamos, Ame ao Senhor, ame ao Senhor. te adoramos. Ame pra Ele, adore Ele. És nosso Rei, tu somente és bom. Deste Jesus por mim, ó Senhor, pra carregar, pesar na cruz, pra nos salvar. Declare, te amo, te amamos, Senhor. Te adoro, Pai. Te adoro, Pai. A esperança enfim se renovou, a vida ganhou só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Rei dos Reis, Rei Salvador, das nossas casas, dos nossos lares de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, do Brasil, das nossas finanças, da nossa política. O Senhor é o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Feche seus olhos. Agradeça a esse Deus pela presença dele neste lugar. Agradeça ao Espírito Santo por tocar o seu coração, por nos conduzir a uma adoração verdadeira, aquela que sai mais do que as palavras, aquela que sai do nosso coração. Fale com seu Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós, porque o Senhor é quem nos protege. O Senhor, como já foi dito aqui, ó Deus, nós podemos até cuidar das nossas vidas, tentar fazer as nossas coisas, mas é o Senhor quem edifica a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Então, Deus, em nome de Jesus, edifica a nossa vida, nos conduz, ó Deus, a uma vida de santidade, a uma vida que te agrada, a uma vida que engrandece ao seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Continua falando conosco, continua falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Boa noite, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Essa mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é uma continuação, é uma meia parceria, né? Entre a mensagem que o pastor Yuri ministrou no Retiro dos Sonhos. Quem foi no Retiro dos Sonhos? Muitas pessoas, glória a Deus. E eu também compartilhei ela de um pouco diferente no culto de sábado, né? Algumas pessoas já viram ali, e já ministrei também nos cultos de domingo de manhã, mas é uma mensagem que ela é para toda a igreja. Esse ano eu completo 19 anos de convertido, muitos anos, né? E o pastor Ronaldo tinha a mesma cara há 19 anos atrás. Eu era desse tamanho, o pastor Ronaldo, na verdade ele ficou mais novo, ele tinha até alguns fios de cabelo que ficaram mais escuros desse tempo para cá. Muitas coisas mudaram
nesse período, em 19 anos. Talvez você que está aqui nessa noite, você já é convertido há mais tempo do que eu. Não vou perguntar para não constranger, né? Mas às vezes você já é convertido. Senhor, né? Você viu? O senhor, a senhora já são convertidos há 20, 30, 40 anos, 50, 60 anos de convertidos. Olha que bênção, na casa do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. E quantas coisas mudaram desse período até agora. Quando eu me converti, a igreja era desse lado aqui, desse pilar para lá, né? Já estava em construção esse templo. Eu não peguei o templo quando era aqui, mas ainda tinha os pilares ali na frente, né? Bonitos, assim, de mármore, né? E aqui a igreja era daqui para cá, pequenininha. Olha o tamanhozinho da nossa igreja. Os bancos de madeira, né? Se eu não me engano, ainda tinha alguns ventiladores ali. E não tinha aquele batistério. Na verdade, não tinha um batistério ali. O batistério ainda era aqui, né? Então estava em reforma. Muita coisa foi mudando. Nós tínhamos algumas atividades naquela época que não temos mais hoje. Hoje a igreja é uma igreja maior, mais confortável. Os bancos nós já temos, um ar-condicionado, uma iluminação de LED, né? Nem existia LED naquela época. E as coisas vão mudando. O tempo vai passando. Há menos de 6 anos atrás, quem pensava em ter um smartphone e imaginar que você ia carregar uma televisão, né? Na sua mão, uma televisão, um livro, um caderno, um videogame, você carrega tudo no mesmo lugar. Meu tio tinha um telefone, teve um dos primeiros celulares, era desse tamanho, tijorola, né? Pesado. Aí depois ele comprou aquele outro menorzinho, StarTAC, se eu não me engano, e a tecnologia foi passando. Eu já disse isso aqui, a minha filha, ela tem 1 ano e 8 meses, e ela já pega o meu celular, ela faz tudo. Inclusive, essa semana ela formatou meu celular. Ela faz de tudo. Se você precisar formatar o celular, deixa na mão dela. Ela formatou, apagou, ela já tinha formatado o tablet uma vez, o meu tablet, apagou todas as minhas mensagens, todos os meus esboços de pregação, ela apagou tudo. Eu não tinha um backup e ainda não tem, então se ela formatar eu vou perder de novo. Mas ela faz tudo isso, ela pega o celular, ela pega o meu celular travado, ela desbloqueia ele, aí ela vai no YouTube, aí ela vai no desenho que ela gosta, daí se ela enjoa do desenho, ela já muda de desenho. Aí, às vezes, ela não quer ver desenho, ela quer ouvir música, ela põe na música, aí, às vezes, ela vai mexendo. Quando eu vejo, ela está vendo umas coisas em alemão, uns desenhos, né, uma linguagem estranha, assim. Eu falo, o que você está vendo aí? Para cuidar, eu fico sempre cuidando, mas ela vai mexendo e vai fazendo. Então, quando ela tiver a sua idade, quando ela for adolescente, a cultura vai ser outra. Os costumes serão outros. É uma geração que tem muita informação, muito acesso, né? Os adolescentes de hoje já nasceram na era digital. Eu não nasci, né? Na minha época, né, quando meu tio comprou um computador enorme, né? Fazia um barulhão quando ligava, não sei se lembra. Daí fazia assim. Aí eu mexia escondido no computador dele. Eu ia lá, eu ligava, eu ficava jogando paciência assim, no computador dele, e depois eu desligava e puxava da tomada. Né? Ele ficava muito feliz comigo. Mas a tecnologia vai avançando, as coisas vão acontecendo, os bancos vão passando, mas nós, como igreja, temos que ter consciência de que o Evangelho não muda. Pode ser 20, 30, 200 anos, 1000 anos para frente, há alguns princípios na palavra de Deus que eles são fundamentais, eles são essenciais e eles são imutáveis na vida da igreja. Existem 2 coisas que, quando nós nos convertemos, nós acabamos praticando, sabendo ou não. Uma delas é a forma e a outra a essência. E esse é o título da mensagem, a forma e a essência. Talvez a forma como você faz as coisas, ela muda. Por exemplo, antes eu fazia as coisas, nós tínhamos um banco de madeira, e o louvor era de um jeito diferente, os instrumentos eram diferentes, as atividades da igreja eram diferentes. Mas na essência, nós temos que ter algumas coisas muito firmes no nosso coração. Talvez você está aqui e você se lembra, eu me lembro do tempo em que eu ia no Embaixadores do Rei, a pessoa fui longe, né? Na união de moças, né? Da igreja, na classinha, né? Na escola bíblica dominical, e tinha lá, eu me lembro da minha professora de escola bíblica dominical, era a tia Vera Tilde, e ela sempre fala,
né? Oh, que meu aluno, né? da EBD. E ela fala comigo sobre essas coisas. Há algumas coisas que vão passando, né? O templo ficou maior, a programação, a iluminação, o projetor, algumas coisas mudam. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. E você vai ver 4 princípios inegociáveis da vida da igreja. 4 princípios. As formas podem mudar, como eu disse, mas há alguns princípios que estão na essência. E nesse texto nós vamos ver aqui na rotina da igreja, da igreja de Atos, o que nós temos vivido. Leia esse trecho, não como a igreja de Atos, não como Lucas contando ali, né, o que acontecia ali em Atos, mas como a palavra de Deus sendo dita na sua vida. Essa é a história da primeira igreja batista. Essa é a história da sua célula, célula 50, célula 18, célula 90, célula 14, ó, o Valdir já falou, né? Célula 166, eu não sei qual é o número da sua célula, célula 300, 400, né? É a história da sua célula. É a história do povo de Deus reunido. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Primeiro princípio, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. A igreja ali era muito nova, ela era muito fresca, era fresquinha, tinha acabado de surgir, né? Alguns ali viram Jesus andando no meio deles, operando os milagres, operando as maravilhas, ensinando. Alguns viram Jesus sendo crucificado. Outros viram Jesus subindo aos céus. E eles estavam ali vivendo, era muito fresco. Mas algo acontecia aqui. Eles não menosprezavam, eles não desprezavam a doutrina dos apóstolos. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está vindo aqui já viveu muita coisa, né? E você já tem um tempo de caminhada cristã. E você fala, não, eu já sei das coisas, eu já aprendi muito. Eu já estudei, eu já vivi tanta coisa, meu irmão. Isso aí que você está falando, ó, isso aí eu já vi, é fogo de palha. Sabe, o que vocês estão vivendo aí, eu não dou 2 anos para acabar. Isso que você está falando, que é Deus falando com você, olha, eu já vivi muita coisa. Eu te digo, você pode ter vivido muita coisa. E você pode ter aprendido muita coisa. Mas a doutrina dos apóstolos, ela se baseia em 3 pontos. E esses 3 pontos são muito comuns em nós nos esquecermos ou até começarmos a negociar esses princípios. O primeiro é que Jesus é Deus. Primeiro princípio que era ensinado pelos apóstolos. Jesus Deus. Não o Jesus humanista, o Jesus humano, apenas humano, como é pregado em alguns lugares hoje em dia, onde nós observamos e falamos assim, não vamos ficar dando muita divindade para Jesus, sabe? Vamos falar da humanidade dele, porque Jesus era homem, Jesus andou no meio de nós, e é até mais fácil de nós imitarmos, né? Porque se eu falo só de Jesus humano, só das coisas que Jesus faz, só dos milagres, só dos ensinos, é fácil até das pessoas seguirem, porque a gente fala, olha, Jesus fez,
É possível para você. Mas nós não cremos em um homem, nós cremos em um Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós não podemos escolher só um lado. Jesus é Deus e somente um Deus é capaz de transformar a sua vida. Somente um Deus é capaz de quebrar o coração. É capaz de transformar aquela pessoa que não podia ser transformada. É capaz de mudar a nossa vida de forma completa. Porque se nós pregarmos apenas um Jesus homem revolucionário, já acabou, já passou. Aí nós viveremos apenas por uma causa. Nós não vivemos por uma causa, nós vivemos pelo Evangelho, pela novidade. E a novidade de vida. E é essa novidade que pode transformar as nossas vidas, que pode transformar a nossa família, que pode transformar a nossa sociedade. É o Evangelho, é a novidade, é o Jesus Deus, é a divindade de Jesus. A outra doutrina, o outro princípio é que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. O pecado é real, o pecado existe. E se nós não falarmos de pecado, se nós ficarmos falando sobre tudo, olha, vem à igreja, porque aqui você vai ser feliz, porque a sua vida vai mudar, porque você vai ganhar uma BMW, né? Não é Rinodec, não, né? que você vai ganhando as coisas, mas se vai falando só disso, fala, olha, você pode, você é campeão, você é vencedor. Nós estamos vendendo o quê? Nós estamos vendendo algo muito barato. O Evangelho é mais poderoso do que isso. O Evangelho é dizer para você, é dizer para mim, olha, sabe esse pecado seu? Sabe essa dificuldade que você tem vivido? Jesus morreu por isso. Jesus morreu, Ele levou sobre si a sua enfermidade, a sua iniquidade, Ele levou o seu pecado. Ele levou na cruz. Mas Ele não levou para você continuar vivendo uma vida de pecado. Ele levou sobre si para que você pudesse ter autoridade sobre o pecado. E a autoridade sobre o pecado é você dizer, pecado, você não me tenta mais, porque Jesus morreu para levar você lá na cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu para me purificar. E quando o inimigo vier te acusar e vier falar para você, falar, olha, quem é você para falar sobre isso? Olha as brechas que você dá, olha o pecado, o inimigo ele acusa, ele nos condena. Mas nós podemos falar, eu fiz isso, mas Jesus já me perdoou. Jesus me perdoou lá na cruz. E eu confessei o meu pecado, eu renunciei a essa vida. Só quem crê no Cristo que morreu pelos pecados e no Cristo ressurreto pode ser liberto do pecado. E como eu já preguei alguns domingos atrás aqui, se eu não me engano, uns 2 meses atrás, o pecado, meu irmão, ele volta, ele acusa. Não adianta você ficar só tentando esconder, só tentando jogar debaixo da terra, só tentando ignorar, falar assim, eu só não vou pensar nisso agora, né? Porque eu estou na igreja, eu não vou pensar nisso. Aí ele vai passar, não. Você tem que entregar para Jesus. Você tem que entregar para quem pode te curar, para quem pode te libertar, para quem pode te sarar. E o terceiro princípio é que não é o mais importante, mas ele é tão importante quanto os outros. É o que eu mais amo, é o que eu mais anseio, é que Jesus vai voltar. Cristo vai voltar. Nós não podemos viver numa igreja terrena, uma igreja que acredita que apenas é esses dias, vive esses dias aqui, é tão bom, eu vou te dar atividades, você vai se sentir bem, você vai cantar, você vai louvar, e você vai ter uma vida boa. A nossa vida não é essa, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros, nós somos passageiros por aqui. A nossa estadia aqui é curta, é muito curta. Talvez você não acorde amanhã, talvez eu não acorde amanhã. Quem sabe? O mais importante é que um dia eu vou morar com Deus, eu vou morar no céu, sabe? E é tão gostoso quando eu leio a palavra de Deus e ela diz que todas as nossas lágrimas, toda tristeza será enxugada, que as nossas lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos pelo próprio Jesus. Não há sensação mais gostosa, não há promessa mais importante do que essa, de que um dia eu vou chegar em Jesus e falar assim, poxa Deus, sabe, aquilo que aconteceu foi tão triste, aquele problema, aquela dificuldade. Ele vai falar, fala aqui minha filha, eu vou limpar agora, ó, e é a última vez que você vai chorar. Já pensou? É para isso,
Jesus vai voltar. Se você está aqui nessa noite, você não entregou a sua vida a Jesus, não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você tem frequentado a igreja apenas como um membro dessa igreja, mas a sua vida não foi transformada, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar, porque a nossa vida não é só aqui. Você precisa declarar a Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de você. Eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir morar com o Senhor. Eu quero ir morar no céu. Eu quero andar nas ruas de ouro, né? Eu quero... Dubai não é nem a amostra grátis do que vai ser o céu, né? Que lá tem Ferrari de ouro. Que Ferrari o quê? Lá é asfalto no céu. É asfalto de ouro. E não é esse asfalto que quando chove já vira buraqueira, né? É aquele asfalto tapetinho, assim, que nem piso de shopping. Você vai andando assim, ó, até pode escorregar. É assim que é o céu. É muito bom. É muito bom. E mais importante do que isso, você vai ter o próprio Jesus lá, ó, andando com você, conversando com você, enxugando as suas lágrimas. Toda iniquidade foi paga por você na cruz. Mas a igreja que vive a doutrina perfeita dos apóstolos, que vive a essência do Evangelho, ela, primeiro, ela se dedica às doutrinas dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, e segundo, o que o texto fala, eles permaneciam em oração. A igreja, que é a igreja de verdade, que vive a essência do Evangelho, ela permanece em oração. O crente que vive a essência do Evangelho, ele permanece em oração. Eu já contei aqui muitas histórias de oração. Você já está cansado de ouvir até as mesmas histórias, não é mesmo? Você já ouviu de meninas, de pessoas que oravam 8 horas por dia e ainda oram, 10 horas por dia, 11 horas por dia, 4 horas por dia. Quantas vezes você já ouviu essas histórias? Eu já contei várias vezes. E tem uma história que eu me lembrei no último domingo que eu preguei essa mensagem, que quando eu era adolescente, logo quando eu me converti, tinha 14 anos ali, faz as contas, 19 anos mais 14, né? Vai fazendo as contas aí. Eu me converti, eu gostava muito de jogar videogame, né? Eu ainda gosto de jogar videogame, mas naquela época eu jogava muito mesmo, né? E meu primo tinha um videogame que chamava Super Nintendo, né? Talvez quem já teve um Super Nintendo, já jogou, muita gente, isso aí, né? E aí o que a gente fazia? Quem já jogou esse videogame sabe que ele não era como os videogames de hoje. Você jogava e você não podia desligar, porque ele não salvava o que você passou, as fases que você passou, né? E às vezes a gente não tinha o jogo, então você não podia desligar. Aí na sexta-feira eu saía da minha casa, pegava um ônibus, às vezes ia de bicicleta, morava no Arnaldo, meu primo lá no Recanto dos Pássaros, e às vezes eu ia de bicicleta, às vezes de ônibus, não importava. Mas eu passava no centro aqui, aí já alocava uma fita, falava, opa, essa a gente vai zerar esse final de semana, né? E a gente fazia um corujão lá. Aí eu começava na sexta-feira e só dormia no domingo, né? Que a gente ia e dormia um pouquinho e o outro acordava e ficava fazendo essa rotina ali e não podia desligar, porque se desligasse, às vezes vinha minha avó, né? Aí ela passava, ela chutava o videogame, tropeçava, aí desligava tudo. Aí a gente ficava muito bravo, daí depois tinha que começar tudo de novo. Mas um dia, nós estávamos jogando, inclusive, né? E a gente estava lá e tal, nem lembro qual jogo que era, mas a gente estava jogando e eu senti o Espírito Santo falando comigo. E foi como se o Espírito Santo perguntasse assim, chegasse, eu imagino, né? Não foi assim, tá? Mas era como se ele chegasse, encostasse na mesa assim e perguntasse, você gosta de jogar videogame, né? Falei, adoro. Gosto muito. Aí ele falou assim, mas faz quanto tempo que você não entra na minha presença? E na hora, assim, eu já falei para o meu primo, falei, cara, não sei se você está sentindo isso, mas eu estou com uma vontade de orar. Ele falou, cara, eu também estou. Eu me lembro até hoje, foi um momento marcante da nossa vida. Era 1h30 da tarde. Nós deixamos o videogame de lado, não desligamos, né? Deixamos ele ali, que senão perdia tudo, o que estava salvo. Mas deixou ele ali, embaixo assim e tal, e nós começamos a orar. E eu comecei a orar por ele. E ele começou a orar por mim. E nós começamos a orar pelos outros. E nós fomos orando, e foi uma oração tão espontânea, que a gente não precisou de um cronograma. Sabe um cronograma? Falar assim, não, agora você vai orar por tal coisa. Foi algo diferente.
E a gente orou e se quebrantou e começamos a confessar o pecado. Eu falei, cara, fiz isso, eu estou com uma tentação dessa área. E isso, e a gente fomos orando fomos orando, né? E o Espírito Santo foi ministrando. Aí depois entrou o meu outro primo no quarto. E foi tão gostoso porque ele já entrou assim, e eu me lembro da cara dele. Ele abriu a porta dele, ele já fechou, encostou lá na cama, ajoelhou, e ele ficou orando também. Aí quando eu abri meu olho de novo, estava minha prima orando também junto com a gente. E foi algo diferente. Quando nós terminamos de orar, já era mais de 8 horas da noite. Nós ficamos orando, e foi algo diferente. Por que eu estou contando essa história? Eu vou contar outra história. Porque existe a forma. Você pode se apegar agora e falar assim, tá vendo? Quem joga de videogame aí, ó, em vez de orar, né? Se gastasse tanto tempo quanto assiste filme, orando, e a gente podia ficar nisso. E falando assim, então quer dizer que eu tenho que orar todo domingo, né? Eu tenho que orar de 1h30 às 8h. É isso, essa é a regra. Mas também teve um tempo, com 16 anos eu comecei a trabalhar, eu era SIDEM, né? Eu fiz o curso na Seleta, e eu trabalhava ali no setor do Estado, e eu vinha de bicicleta com meu avô. Eu morava no Arnaldo, e o nosso serviço era ali na rua João Pedro de Souza. E meu avô tem um ferro velho ali, minha família, os irmãos dele têm um ferro velho na Calógeras. E meu avô vinha de bicicleta, naquela época ele devia ter uns 70 anos. E a gente vinha de bicicleta e voltava. Descia Azarã, na descida era ótimo, né? Aí descia Azarã e depois voltava. E aquela subida da Azarã, tem uma hora que ela vai fazendo assim, parece o Hopi Hari, né? Ela vai fazendo, e você vai pedalando. Só que além disso, eu estudava à noite. Então eu vinha de bicicleta, voltava para a escola, estudava e chegava bem tarde lá em casa. Então eu estava muito cansado para orar. Como é que eu ia orar à noite? Eu chegava, eu só queria comer um pratão de arroz com feijão, alguma coisa assim, e dormir. Eu só tinha tempo para isso. Mas eu tinha um tempinho lá, e eu já contei essa história, lá debaixo do pé de manga. Foram as melhores orações, os melhores momentos que eu tive. Foram ali 15 minutinhos que eu tinha de intervalo. Eu ajoelhava ali no pé de manga, às vezes eu sentava na bicicleta. Depois eu fiz 18 anos, comprei uma moto, era mais fácil até, né? Aí eu sentava na moto, aí não dava, eu ia no banheiro, orava. Mas o crente que vive a essência do Evangelho, ele tem oração como rotina, como hábito. Ele não consegue viver sem oração. E eu orava, não importa. Teve um dia que foi 8 horas, teve um dia que foi 15 minutos. Mas a oração, ela fazia parte da minha vida. Tem gente que ora 2 horas por dia, mas não vive, mas não tem transformação de vida, mais fala palavrão, mais ofende os familiares, mais mente, mais trapaceia, mais faz esquema no serviço. De que adianta orar tanto tempo? A oração, ela gera transformação. A oração, ela gera mudança. E a oração, ela faz parte da vida do crente. Por isso que eu disse, às vezes você pode orar muito, e às vezes você pode orar só um pouquinho. Mas o crente, ele não consegue ficar sem orar. Ele não consegue ficar sem falar com o Pai, sem falar, olha, eu sinto muito, mas agora eu preciso dedicar um tempinho ali. Depois que você tem filho, fica mais difícil ainda, né? Ainda mais filho pequeno. Depois você casa, aí você trabalha, aí você vai fazendo suas especializações. Mas você tem que ter um tempo só seu. Não faça dos seus momentos com Deus apenas as orações nas refeições. Apenas na hora de dormir, Deus, obrigado por isso. Pronto, amém. Tá bom. Deus quer intimidade com você. O crente, ele tira um tempinho, pequeno que seja, mas a oração, ela faz parte do dia a dia do crente. Terceira característica da igreja, do crente que vive a essência do Evangelho, eles permaneciam em comunhão. A comunhão. O crente que vive a essência do Evangelho, ele sabe que ele não é crente sozinho. Ele sabe que ele não é crente sozinho lá na casa dele. Ele precisa estar em comunhão com os irmãos. Alguns domingos atrás eu preguei aqui que às vezes nós viemos na igreja, nós olhamos para as pessoas do lado, mas nós não as enxergamos. Nós olhamos, mas nós não nos importamos com elas. Eu olho, mas eu não me importo, eu não quero saber se ele está com problema, eu não quero saber se ele está com problema no casamento, eu não quero saber se ele está triste, eu não quero saber de nada. Eu só quero viver a minha vida. Vim, fiz o meu culto, fiz a minha parte e pronto. Mas o crente de verdade,
ele precisa de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Talvez você está nos assistindo pela internet, pelo DVD, e você tem uma vida muito boa aí, assistindo apenas pela TV, e fala, não, eu já me decepcionei muito com a igreja, eu já me decepcionei muito com as pessoas, sabe, eu só confio em cavalo, em cachorro, em animais. Não tem gente que fala isso? Eu vou cuidar de bicho, porque gente eu não me envolvo mais. Não é assim? Mas o crente de verdade, ele sabe que ele precisa dos irmãos. Meus irmãos, eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Vocês precisam de um do outro. Nós precisamos estar andando junto, em comunhão, vivendo a comunidade, a vida da igreja. Sabe, às vezes nós estamos aqui e nós não olhamos, nós não enxergamos, e nós vemos, nós até sabemos os problemas das pessoas. Nós até sabemos, mas a gente prefere não se envolver. A gente prefere não evitar. Ah, não, deixa só os dois ali. E aí isso nos leva à quarta característica, que eles tinham tudo em comum. E aí eu quero contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, mais de 6 anos atrás, quando eu era recém-casado, 6 anos. Eu era recém-casado e nós tínhamos algumas coisas, né? Algumas coisas que nós conquistamos. Eu tinha um carro, um Peugeot 206, que nós tínhamos. E um amigo meu, ele veio falar comigo. E ele falou assim, Rafael, preciso de sua ajuda, cara. Eu falei, o que foi? Né? Ele falou assim, eu estou com um problema no meu casamento. Eu falei, opa, pode falar, o que é? Ele falou, então, pisei na bola, não estou tratando bem minha esposa, sabe? E eu realmente, eu vi que eu estou errado. Estou tratando ela mal, estou sendo muito grosso com ela, faz tempo que eu não falo nem que eu amo ela. E aí ela começou a reclamar e agora ela falou que vai sair de casa. Né? Eu falei, faz quanto tempo você está assim? Ele falou, faz tempo. Eu falei, eita. Aí ele falou assim, o que você quer? Ele falou assim, eu queria seu carro emprestado. Porque eu quero levar, ele tinha moto, né? Ele falou assim, eu queria levar ela para jantar, mas é ruim de moto, né? Me empresta seu carro? Eu falei, claro, te empresto. Eu falei, mas onde você vai? Ele falou, vou lá em tal lugar. Eu falei, não vai lá não. Ele falou, não, mas é que é o único que eu tenho condição de pagar. Então eu falei, não, não é só você que está com problema no casamento. Se você está com problema, eu também estou. Porque você faz parte da minha família. Você faz parte da minha família, você é meu irmão, cara. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte. Eu tinha um dinheiro guardado, a gente estava guardando para fazer uma viagem. E eu falei assim, você vai levar ela em tal lugar. Tá bom? Aí ele falou, não, mas lá é muito caro. Eu falei, não, eu vou pagar. Aí eu dei o dinheiro para ele. Aí eu lembro que eu falei assim, já compra uma flor também, né? Faz aquela graça, né? Já põe no banco e tal. Dele, não, e tal, não vou ter como pagar. Eu falei, não estou te pedindo, não estou te emprestando. Eu estou te dando. Eu vou ofertar na sua vida. Aí no outro dia, né? Aí ele chegou lá, daí no outro dia ele chegou assim e falou, ei, rapaz, hein? Cara, obrigado e tal. Você não acredita, eu já cheguei de carro assim, né? Aí ela falou assim, o que foi você de carro, né? Daí ele falou assim, não, só se arruma, né? Só se arruma, que hoje à noite vai ser diferente. Aí foi, daí nós chegamos lá no restaurante, aí ela falou assim, nesse restaurante e tal? Ele falou, nesse restaurante. Aí ela falou assim, e nem olha o preço no cardápio, só escolhe, né? Já viu, né? Aí disse que ela, não, e tal, daí disse que eles comeram e tal, e aí eles conversaram, se reconciliaram ali, ele prometeu que ia ter muitas mudanças na vida dele e tal, e graças a Deus, depois ele chegou assim, ele falou, cara, foi muito bom, rendeu muito, você não sabe, né? Eu falei, imagino, imagino que rendeu. Mas daí ele chegou e ele falou, mudou a minha vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque a igreja, o crente de verdade, ele tem tudo em comum. Tem gente, eu até falei isso, né, no culto passado, tem gente que não divide nem house na igreja. O cara, para abrir um house, eu falei isso no outro culto, eu ganhei um house. Ganhei. Alguém, você quer, Valdir? Aí, tem gente que para abrir o house, ele abre embaixo da cadeira, né? Ele faz toda uma acrobacia para abrir o house e ninguém vê. Ele fica todo torto. Você fala, irmão, tá passando mal? Não, tô orando. Né? Aí ele faz assim, faz até a mãozinha de oração para abrir e ninguém vê. E aí ele abre e ele não divide nada. E aí põe na boca rápido, né? Faz que está com sono e põe na boca. E faz tudo isso. Não é assim? É assim.
Fala Deus. É a mesma coisa do casamento. Eu e a minha esposa, desde que nós começamos a namorar, nós já tínhamos a conta, nós já dividimos as nossas contas. A nossa conta era tudo depositado, nossos salários, nossos sustentos eram depositados na mesma conta. Na primeira semana de namoro, eu cheguei para ela e falei assim, ó, tem um problema. Daí ela falou, o que foi, né? Já gelou, né? Cheguei e tal. Falei, quero conversar com você. Ela falou, o quê? Eu falei, eu só namoro para casar. Ela falou, glória. Né? Aí eu falei assim, então já me dá seu salário que agora a gente vai começar junto. Ela falou, claro, meu amor, pode pegar, né? Vai casar, né? Aí nós fizemos e fomos cuidando. Com 6 meses de namoro, nós demos entrada no nosso apartamento. 6 meses. A gente deu entrada no apartamento e quando nós casamos, ainda depois de um tempo, que nós conseguimos, que o apartamento ficou pronto. 1 mês antes da gente casar, nós compramos esse carro, né, o Peugeot, juntos. Tudo juntos. Nós dividimos tudo. E às vezes, quando eu chego para ela, eu não falo para ela, quando ela quer sair de carro, eu não falo assim, eu não vou te emprestar meu carro, pode sair hoje com o meu carro. É assim que funciona? É o meu carro? Apesar que dá uma dor no coração, né? Mas eu falo, pode ir, vai. Né? Aí eu falo, mas não é o meu carro para eu emprestar. É o nosso carro. Eu não empresto o meu carro, o carro é nosso. Nós compramos. Não é o meu salário, é o nosso. Nós trabalhamos. Se ela não trabalhou formalmente em algum lugar, ela trabalhou em casa, ela trabalhou de outro jeito, e ela dá os pulos dela. Ela está sempre ajudando. Quando ela vende as coisas dela lá, ela nem vê o dinheiro, ela já me dá. A gente aguarda, já se programa e faz tudo junto. Por quê? Por que eu faço isso com ela? Porque ela é minha esposa. Porque ela é minha família. Quando a minha filha crescer, se eu tiver condições, eu vou dar 3, 4, 5 casas para ela. Vai, toma, eu dou casa, dou carro, eu dou o que precisar. Por quê? Porque ela é minha filha. Porque ela faz parte da minha família. É assim que funciona. E na igreja não é diferente. Eu não estou falando para você sair dando casa por aí, não. Se você for sair dando casa, eu já estou na fila. Né? Mas eu estou falando para você o seguinte, não se apegue às coisas que o Senhor te deu. Porque se o Senhor te deu, é para que você possa abençoar. Mas a Bíblia também fala que você não pode emprestar aquilo que você não pode dar. Sabe por quê? Nesse dia que eu emprestei meu carro para o irmão, foi muito legal. Olha que testemunho, tem até pauta para uma mensagem. Mas e se ele batesse o meu carro? Eu emprestei. Eu sabia que ele não tinha condições. Então eu sabia das consequências, eu sabia o risco. E se acontecesse alguma coisa? Se alguém roubasse o carro? Então eu emprestei com a liberdade, ele sabia disso. Quando eu emprestei, eu falei, toma, vai. Não fiquei preocupado, fiquei orando pelo casamento dele, porque mais importante para mim era o casamento dele. Mais importante. Mais importante. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Eles tinham tudo em comum. Se você for apegado na forma, você vai falar assim, não, então quer dizer que eu vou ter todas as minhas propriedades, tudo que eu tenho, e dividir com os pobres, eu vou ter que fazer isso, vou ter que parar de trabalhar então e vender, nós vamos, como na igreja primitiva, nós vamos morar aqui, e aí vamos ficar esperando Jesus voltar? Isso era a forma. Mas a essência é, nós não somos donos de nada. Nós não temos nada. Tudo é emprestado. Tudo que eu tenho é emprestado por Deus. A minha casa, os caras podem ter quantas células quiserem lá. Meu sobrinho vai lá, ele liga, ele fala, tio, posso dormir aí? Eu falo, claro, dorme. Posso levar tal pessoa? Pode. E outro? Eu falei, bicho, está apelando, né? Mas pode. Pode. Porque eu prefiro que ele esteja lá em casa, com os amigos dele orando, com os amigos da célula, do que fazendo outras coisas, do que perdido por aí. Por isso que Deus me confiou aquela casa. Por isso que Deus me confiou aquele apartamento. Por isso que Deus me confiou tantas coisas. Esse é um princípio. Quem vive a essência do Evangelho não é dono de nada, porque ele tem uma vida de oração. E quando nós oramos, Deus fala conosco. E Ele vai ministrando, Ele vai nos dando consciência, Ele vai cuidando do nosso coração. E nós temos tudo em comum. E nós vivemos o Evangelho verdadeiro. Você entende? Que quando nós vivemos a essência do Evangelho, as formas, elas podem mudar.
O tempo pode passar. As coisas vão mudar e com certeza vão mudar muito rápido. Mas o Evangelho permanece para sempre. É isso que vai permanecer até o fim dos tempos. Até o dia em que nós vamos olhar para o céu e vamos ver Cristo voltando. Eu queria que você fechasse seus olhos. Onde você está. Quero que você reflita comigo agora essa mensagem. Talvez você seja um cristão que é convertido há muito tempo, mas você não vive a essência. Você é tão apegado à forma, você ora, mas nada muda. Você vem nas programações da igreja, mas nada muda. Mas você não consegue enxergar as pessoas que estão do seu lado. Mas você não consegue ter mudança de vida. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor. Nos ensina a ter uma vida na essência. A forma pode mudar, mas eu quero viver a essência. Pai, eu sei que algumas pessoas que estão aqui têm tantas coisas na presença do Senhor. Há pessoas que estão aqui que já deram tantos frutos. Há pessoas que estão aqui que já foram tão ativos e abençoaram tantas vidas. Mas hoje vivem apenas de passado. Vivem apenas contando as histórias que o Senhor já tinha feito. Em nome de Jesus, nós queremos voltar à essência do Evangelho, Senhor. Pai, eu sei que há pessoas que estão aqui que viveram o melhor tempo da sua vida há muitos anos atrás. Pai, faz-nos hoje a vivermos as melhores experiências na presença do Senhor. Nós queremos viver o melhor de Deus hoje. Nós queremos viver o melhor do Senhor agora. Nos ensina, Senhor, a viver um evangelho verdadeiro, genuíno, como o da igreja de Atos, que diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. E diariamente, o Espírito ia lhes acrescentando pessoas novas. Pai, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser direcionados, nós precisamos ser ensinados. Porque diariamente a religiosidade bate à nossa porta. Diariamente a religiosidade bate e fala: olha a forma, você está fazendo do jeito errado. Antes que era certo. E nós começamos a ficar com um ranço religioso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, continua ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Fechados. Queria chamar o pastor Ronaldo aqui na frente. Fica com o olho fechado ainda. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, aplicá-la ao nosso dia a dia. Nós queremos, ó Deus, nos recordar de cada momento ao lermos este texto e ver como aqueles primeiros cristãos viveram. E, ó Deus, manter não a forma como eles viviam, mas a essência, a verdadeira essência. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a estarmos conectados à sua palavra, ensino da tua palavra. Nos ensina, ó Deus, a viver uma vida de milagres, de sinais, de maravilhas, de termos a comunhão que aqueles irmãos tinham entre si, que eles tinham tudo em comunhão. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida de oração. A oração nos ajuda, ó Deus, a ter o mesmo louvor na boca, ó Deus, não na sua forma, mas na sua essência. Nos ajuda, ó Deus, a adorar como eles adoravam, ó Deus, não na sua forma, mas na sua essência. E, ó Deus, enquanto isso, acrescenta aqueles que são para ser salvos, e que nós sejamos sempre uma igreja pelo Senhor e pelas pessoas.
Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora e sustentadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós suas consolações, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a cada um, na sua família, na sua casa, nos enche do poder do Teu Espírito, e que nós vivamos a essência da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus, vai na graça e na paz do Senhor.